Boa noite, galera. Tudo beleza? Mais uma segundona aí pra gente falar sobre gestão, falar sobre evolução de negócios, né? Discutir um pouquinho sobre negócios e agregar conhecimento aí para fazer essas pequenas e médias empresas conseguirem decolar, tá? O assunto hoje vai ser um pouquinho mais demonstrativo. Eu vou estar apresentando aí para vocês os dashboards, né, que são essa relação de gráficos aí para a gente conseguir usar os gráficos para tomada de decisão e gerar alguns insights aí para quem tem curiosidade de saber, né, e a gente vem falando toda segunda-feira alguns temas e alguns conteúdos e tentando mostrar para vocês como que vocês fazem, tá? E hoje, né, nesse demonstrativo que a gente vai estar apresentando aqui, eu vou estar mostrando para vocês o resumo de alguns dos temas que a gente falou. Por exemplo, controle da parte de vendas, demonstrativos financeiros, que é a parte de fluxo de caixa, né, a parte de controle de contas a pagar e contas a receber. Então, essa é uma das formas aqui que a gente vai usar esses dashboards para tomada de decisão. Quem estiver acompanhando pelo Instagram e quiser ver o compartilhamento da tela, acesse o link que está lá na bio do Instagram, beleza? Então, galera, hoje aqui o nosso papo vai ser, eu vou mostrar alguns painéis que eu construí, tá, de negócios diferentes, para vocês tentarem ter algumas sacadas de negócio aí e entender que o importante dos dashboards é você conseguir acompanhar o que é importante para a sua empresa, tá? Que às vezes empresas do mesmo segmento estão em momentos de negócios diferentes e é preciso acompanhar situações e fatores diferentes, tá? Então, bora lá então, já vamos começar aqui a olhar e começar a tentar tirar esses insights. E que aqui, ó, ele precisava de um acompanhamento na parte dos laudos, né? Então, vamos pensar assim, uma empresa do setor de radiologia, né? Então, você vai lá fazer o exame, um raio-x, um ultrassom, e ele precisava acompanhar porque estava acontecendo de exames serem entregues fora do prazo, tá? Ele falava que entregava em 7 dias e nem sempre esses exames estavam sendo entregues, e ele não conseguia ter um controle, né, do que estava para vencer ou não. Então, a gente construiu aqui uma parte de controle de entrega de exames. Tá, o nome aqui do cliente está todo distorcido, que é para, né, vocês não conseguirem identificar mesmo. Tá? E ele consegue ir medindo isso, né, por cada setor e por médico que fez o exame, né? Então, por exemplo, vamos ver só a parte de raio-x. Tá? Como que está sendo? Ó? Aí tem um indicador aqui, ó, de percentual que está aguardando o laudo. Tá? Então, no período que você estiver olhando. Então, vamos lá. Ó, a gente está olhando, estou olhando o ano todo. Tá? Do ano todo foram realizados 3.700 raio-x, tá? Foram entregues 3.512, tá? E tem 24 raio-x que ainda estão aguardando, tá? Que é 64% do total de exame realizado, tá? E quantos clientes foram atendidos? 158, tá? Quais foram a produtividade de cada médico? Tá? Então aqui, ó, na parte de raio-x, quem mais fez médico foi o Dr. Sérgio, depois a Roberta, José. E se eu clicar na ressonância? A ressonância, já quem fez mais foi a doutora Roberta. E na tomografia? Já foi o Dr. José. Então aqui, além deles conseguirem identificar a entrega por médico de cada laudo, tá? Então, por exemplo, do raio-x, se eu clicar no raio-x no Sérgio, ele vai mostrar, ó, que o Sérgio está com 8 laudos aguardando para entregar. Tá? Se eu clicar na Roberta, ele vai mostrar, ó, que ela tem nada, ó, ela entregou 100% dos exames que ela fez. Tá? Então, olha a gestão que ele tem sobre o negócio dele. Tá? Ele vai conseguir acompanhar aqui quais são os médicos que estão atrasando os exames, tá? Que não está entregando no prazo, porque nem sempre é uma questão só de organização da empresa. Perdão, não é só uma questão de
operação, vamos falar assim, né? Porque que nem no caso de uma empresa de raio-x, faz o raio-x, o técnico faz a parte de raio-x, depois ele pega a chapa e, né, o que a gente chamava de chapa antigamente, que agora é tudo digitalizado, né, tudo, as visualizações são tudo pelo próprio computador, e ele pega e envia isso para o médico. Então, assim, ó, onde é o problema que esses exames está demorando para ser entregue? Né? Por aí você já começa assim, ó, poxa, se é um exame que está demorando e é de uma forma geral, né, todos os médicos ali estão demorando para entregar, será que é por conta do médico ou será que é por conta, né, do técnico em radiologia? Tá? Esse é um setor bem mais específico, tá, que é um setor de radiologia, mas a intenção aqui é mostrar para vocês a dinâmica e as possibilidades que esses dashboards eles dão para você conseguir acompanhar, tá? E você conseguir ter um bom desenvolvimento na sua empresa. Tá? E o que é o legal disso tudo aqui? As informações, gente, está dentro do seu próprio negócio, tá? As informações você já tem ela na sua empresa. Só que a maioria das empresas não fazem uma gestão dessa informação. Eles não utilizam a informação para tomada de decisão. E isso é o mais importante, tá? E depois que eles têm essas informações, muitos não acompanham as informações, tá? Porque se você vê que tal médico não está entregando, ou que tal setor está caindo venda, e você não tomar atitude nenhuma, não serve de nada. É aquilo que eu sempre falo para vocês. No final, o que interessa é a ação que você tomou sobre o que você identificou. Tá? Se você não está conseguindo nem identificar, já é um problema. Mas depois que você identifique e você não tomar decisão, você não fizer mudança, não resolve o problema. Tá? Então, os dashboards, o legal deles é que a gente consegue construir ele em específico para a necessidade daquele momento de negócio, tá? E indicar quais são os pontos que você precisa agir dentro da sua empresa. Então, olha que sensacional, tá? Você conseguir acompanhar esses fatores dentro da sua empresa. E como a gente vem falando também de financeiro, eu vou mostrar aqui para vocês que a gente teve até um conteúdo sobre fluxo de caixa, tá? Quem participa do grupo Empresário de Sucesso, eu disponibilizei uma planilha, tá? Para conseguir fazer, só que a gente também consegue fazer o financeiro dentro de um dashboard, né? Vamos falar assim. Porque normalmente, o que acontece, né? O empresário ele tem ali um sistema que ele chama de financeiro, né? E ele lança o seu contas a pagar, lança o contas a receber, pagou o boleto, ele lança, beleza. Só que assim, ó, o que você faz com tudo isso no final das contas, né? Você lança ali só para ter o que você pagou, que você nem olha nunca mais o que você pagou, e você tem ali para ter o receber, porque como você precisa receber, isso é a principal coisa que geralmente as empresas controlam. Aí tá, mas assim, ó, no final disso tudo, você mais pagou que recebeu? Poxa, não sei, nunca olhei isso. Mas beleza, você faz um pelo outro ali, no final das contas você sabe, né? E geralmente o empresário que paga tudo pela conta, ele vê o saldo da conta, ele sabe se aumentou ou se diminuiu. Agora se eu te perguntar assim, o seu gasto em relação ao mês anterior, ele aumentou ou ele diminuiu? Aí você fala, pô Giovanni, não sei cara, deixa eu abrir meu sistema aqui. Aí você abre o seu sistema e puxa para ver se aumentou ou se diminuiu. Aí você fala assim, Giovanni, ó, processei a informação aqui, cara, ele diminuiu. Ou ele aumentou. Tá, e quantos por cento? Aí você, pô, peraí, deixa eu fazer a conta aqui. Aí você vai lá e vai dividir na calculadora em quantos por cento. Aí se eu perguntar assim pra você, pô, e em relação ao ano passado? Aí você fala, pô, Giovanni, aí desse jeito você quer me quebrar. Então assim, ó, essa é a vantagem de ter o dashboard, que você vai ter essa informação de rápido acesso para você conseguir, né, identificar esses fatores, tá? Que são fatores que contribuem muito para ter diferença no resultado da empresa. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Lembrando o conceito de gasto fixo, tá? Lembrando que o gasto fixo é aquele gasto que, independente da sua empresa abrir ou não, você vai ter que pagar esse gasto, tá? Então olhando aqui, ó, o gasto fixo.
Pô, em relação ó, ao mês de maio, meu gasto fixo aumentou ou diminuiu? Ele diminuiu. Tá? E a análise horizontal, tá? Que ele está analisando um período contra o outro, a análise vertical ele vai olhar, né, verticalmente, comparando com o próprio saldo aqui, tá? Ele diminuiu em 3,28%. Pô, Giovanni, olha que legal, cara. E ele diminuiu na onde, Giovanni? Onde foi minha principal diminuição? Ó, minha principal diminuição foi na classificação de consumo. Vamos ver o que é classificação de consumo. Ó, materiais de escritório, aqui de geral material de escritório. Ele gastava 16 mil reais de material de escritório e no mês de maio ele gastou 10. Pô, material de escritório, né? Tá acompanhando essas coisas? Você tá olhando? Se, assim, ó, são pequenas despesas, tá? Que você precisa olhar no seu negócio. Mas eu já vou deixar aqui um toquezinho para vocês, tá? A maioria dos empresários tem na cabeça que para sobrar mais, você precisa diminuir gasto, tá? É uma verdade? É claro que é. Se você diminuir o tanto que você gasta, obviamente vai sobrar mais, tá? Mas esses fatores, quem acompanhou a aula de fluxo de caixa vai lembrar, tá? Lembra que diminuir o gasto fixo era o quarto fator que mais impactava no lucro do negócio, tá? É muito mais importante para você aumentar vendas do que reduzir gastos, tá? Tem que ter isso na cabeça, tá? É mais importante para o dono de negócio, para o dona de negócio, gerar receita do que diminuir gastos, tá? Não estou falando que você não tem que olhar o gasto, tá? E não estou falando que você não tem que diminuir custo, tá? Gasto é uma coisa, custo é outra. Custo está relacionado ao produto que você vende, tá? E gasto está relacionado, aqui no caso que a gente está falando, os gastos fixos estão relacionados ao gasto que você vai ter no seu negócio, mesmo que você não abra as portas dele, tá? Então algumas empresas sentiram isso na pandemia, ficou com as portas fechadas, mas tinha um monte de conta para pagar. Essas contas que você tinha para pagar, mesmo sem vender nada, é os seus gastos fixos, tá? Então olha que legal, olha que show de bola você conseguir acompanhar qual é o principal fator, onde foi que você gastou mais, onde foi que você gastou menos, onde foi que você economizou, tá? Olha isso. Isso é um fluxo de caixa igual aquele que eu mostrei para vocês, né, para quem acompanhou as aulas anteriores, tá? E aí no final você sabe se isso gerou dinheiro ou não, tá? E no período aqui de abril até junho, você sabe que você teve um lucro operacional, tá, de 2,14% e um resultado de 2,16%. Pô, Giovanni, como assim? Tá? Então, ó, você recebeu, nós estamos falando de fluxo de caixa, tá? Nós não estamos falando aqui de venda, venda é DRE, tá? Fluxo de caixa é o quanto recebe e o quanto paga, tá? Nós estamos falando aqui que você recebeu, que no caso essa empresa recebeu R$ 2 milhões de reais, 2.145.000, pagou 2.100.000, sobrou 44 mil reais, tá? 44 mil reais é 2,6% do tanto que você recebeu. Ah, mas por que tem aqui 2,14, Giovanni, no lucro operacional? Lembra que eu tinha falado assim para vocês, né? Quando a gente vai fazer uma análise de fluxo de caixa. Tem algumas empresas que ela só está tendo dinheiro, ou ela só está gerando caixa, né? Porque ela está, o termo se chama alavancada, tá? E o que é alavancado? Alavancado é a empresa que está rodando com dinheiro de terceiro, tá? Estar alavancado não é a mesma situação, tá? Tem algumas diferenças aí no termo, mas para a gente equiparar, você está trabalhando endividado, você está trabalhando com empréstimos, tá? E isso que o fluxo de caixa precisa te mostrar. Quanto que o seu vender, né, vamos falar assim, voltando no exemplo de uma empresa de calçados, ou num supermercado, num comércio varejista, tá? Numa empresa de material de construção, numa empresa de banho e tosa, empresa de produto, tá? Vamos falar assim, quanto que o seu
comprar um produto e vender, tá? E quanto no fluxo de caixa, quanto o seu pagar os produtos que você comprou, quanto que o seu pagar os seus gastos fixos e quanto que o seu receber o que você vendeu está gerando de dinheiro, tá? O seu pagar e receber muitas vezes pode não estar gerando dinheiro, tá? Mas não significa que você não tem dinheiro no caixa da empresa. Por quê? Porque você pode estar pegando um empréstimo, tá? E o seu empréstimo estaria aqui embaixo do lucro operacional. Ó, saídas operacionais é o pagamento de um empréstimo, por exemplo, tá? Então são alguns fatores que você precisa medir dentro do seu negócio. Quanto de dinheiro a sua empresa dá, tá? A sua operação dá. Vamos pensar assim, se você é uma empresa de serviços, tá? Quanto que o seu prestar aquele serviço, tá? Levando em consideração o que você tem que pagar, o que você tem que custear para prestar aquele serviço e o quanto você precisa, que o tanto que você recebe desse serviço te gerou de dinheiro. Isso é lucro operacional, tá? Quanto que a principal operação do seu negócio gera de dinheiro, tá? E aí você vai começar a entender se você está trabalhando alavancado, né, que sua empresa só tem dinheiro porque você está com um empréstimo, ou se a sua empresa ela está saudável, gerando dinheiro pela própria operação, que esse é o ideal, tá? Num próximo momento, a gente pode discutir como que faz para fazer esses ajustes operacionais, tá? Que fazem aí a diferença de gerar caixa ou não gerar caixa, tá? Tem empresa que está dando lucro, mas não gera caixa, e tem empresa que tem caixa, mas não tem lucro, tá? Ela tem caixa porque ela pegou empréstimo, aquele dinheiro não foi gerado pela própria empresa. E tem empresa que está dando lucro, tá? O vender dela, tá? Diferença entre vender e receber. O vender menos os custos dá lucro, tá? Mas só que ela parcela em 60 meses, tá? Ela demora 60 meses para receber aquela venda e aí ela não consegue formar caixa, tá? Então tem todos esses fatores aí, tem mais alguns outros fatores que no segundo momento a gente pode estar discutindo e mostrando para vocês, tá? Mas a intenção é vocês entenderem a importância de você ter a informação que você geralmente já tem dentro do seu negócio, quantas empresas aí já não têm um contas a pagar e um contas a receber, só que ele não consegue trabalhar essa informação, tá? Ele não consegue gerar valor para o próprio negócio com essa informação, tá? Vou dar mais um exemplo aqui para vocês, ó, na receita. O que aconteceu na receita? Ó, no mês de maio ele recebeu 665 mil, já no mês de abril ele cresceu quantos por cento do recebimento? Ó, 15,58. E aí, nesse caso aqui, lembra que eu tinha falado para vocês que essa é a ideia de você ter os comparativos do fluxo de caixa? Olha só, o que aconteceu? Será que ele vendeu mais do mês de abril para maio? Ah, não sei, eu acho que não sei, não consigo identificar dentro do meu negócio. Essa é a importância de você ter todas as informações. Ó. Vamos ver aqui na parte de vendas. Ó. O que aconteceu de abril para maio? Ó. No mês de maio, ele vendeu 614 mil. No mês de abril. No mês de maio, ele vendeu 615. Ele vendeu R$1.000 a mais. Aí você fala assim, poxa, ó, ele vendeu R$1.000 a mais, mas ele recebeu 665 em abril e recebeu 769 em maio. Então não está relacionado a vendas, tá? Essa parte aqui, ele está relacionado ao contas a receber, tá? Desse cliente. Ele tinha, ó, 97 mil nesse cenário aqui para receber, tá? Então ele tinha uma parte em atraso e aí a gente começou a trabalhar o contas a receber, tá? Então olha a importância, você tem lá o seu contas a receber, mas você olha quem te deve? Tá? Você acompanha, você consegue executar a cobrança, tá? Como é que você faz isso dentro do seu negócio? Qual é o tamanho do buraco, tá? Será que você não tem um volume muito grande a receber e você não está olhando para isso, você não está trabalhando para isso, tá? E depois de 5 anos aí que parece assim, pô, Giovanni, mas como assim? Tem empresa que fica sem receber 5 anos? Claro que tem.
Claro que tem. Se você não fizer a gestão, isso vai ficando para trás. Na hora que você vai ver, você já não consegue mais cobrar aquele cliente, tá? Então, assim, ó, são esses fatores que os dashboards conseguem indicar para você, tá? Que esse é o mesmo princípio de indicadores, né? Indicar para você que está acontecendo fatores e situações dentro do seu negócio que você precisa trabalhar e você precisa reverter essa situação. Adianta você ter todas essas informações e tomar atitude? Não, não resolve. Falta de decisão, falta de ação dentro da empresa não resolve problema nenhum, tá? Tem a tecnologia, mas não tem decisão. Resolveu nada, tá? Então, quando você conseguir ter essa gestão, tá? Conseguir ter esse mundo aqui de controle de informações, também já esteja preparado para ir para cima do seu negócio e decidir e mudar e fazer acontecer, tá? E tudo isso aqui, tá? A gente consegue construir de uma forma que você vai ter todas as informações em um lugar só, comparativa, como eu falei, dinâmica e de fácil acesso, tá? E aí outros fatores aqui, ó, que eu vou vincular para vocês, uma parte relacionada ao lucro do negócio e ao fluxo de caixa. Então vamos analisar esse painel aqui. Aqui em cima a gente tem alguns indicadores, que é o faturamento, quanto a empresa gerou de caixa, tá? Qual que é o ponto de equilíbrio médio do negócio. Lembrando que o ponto de equilíbrio é quanto a empresa precisa vender para bater, para ficar ali no seu 0 a 0. Então, ó, ela precisa vender 437 mil para ela ficar no 0 a 0, tá? Para ela morrer, para ela não ter lucro. Tá? E quanto que a empresa está vendendo? Ó, 600, 500, 589. Então, assim, ó, beleza, estamos batendo o ponto de equilíbrio. Em tese, a empresa está tendo lucro. Show de bola. Então, ó, esse é um indicador que a gente, né, estamos vendo aqui que está legal. Quanto de lucro a empresa está tendo? A empresa faturou 3.579 nesse período que a gente está olhando. Ela teve 283 mil de lucro, que é quanto? 7,92. Aí você fala assim, ó, Giovanni, será que uma empresa de serviço, ela ter 7,2 de lucro é legal? É o ideal? Tá? Essa questão de ideal, ele vai muito de negócio para negócio, tá? E situação para situação, tá? Tem algumas empresas, né, tem um padrão médio, vamos falar assim, de margem de lucro aí sobre cada negócio, né? Então a indústria, ela vai de 3 a 7% em média, tá? Para você ter de lucro. A parte de comércio, ele vai, se não estou enganado, de 10 a 20% de lucro no negócio em geral, tá? E a parte de serviço, ele está aí entre 15 a 30%, tá? Mas isso não é regra, tá? Depende do momento de negócio. Pode ser que você consiga construir um negócio que a sua margem de lucro seja 80%. Aí você fala assim, pô, Giovanni, que negócio que tem uma margem de 80%? A parte de serviço, por exemplo, serviços intelectuais, né? Vamos falar assim, igual o meu tipo de serviço, qual é o custo efetivo que eu tenho, tá? É o gasto de horas trabalhadas e o combustível, tá? Então, se você somar, dependendo do valor do projeto, quantos por cento isso não me dá de lucro, tá? Então, assim, ó, depende muito, vai muito de negócio para negócio, tá? Então, o que a gente está acompanhando aqui? Então, ó, aqui embaixo a gente sabe qual foi a geração de caixa do negócio. Então, quanto em dinheiro a empresa está gerando, tá? Mês a mês, tá? Isso no final, no fritar dos ovos aqui, a gente teve lucro ou prejuízo, tá? Em geração de caixa, perdão, se a gente gerou ou não gerou caixa. Então, aqui, nessa situação, ó, ele gerou 88 mil reais em caixa. Só que vamos analisar o lucro aqui, ó, que esse é o tchan do negócio, tá? Que muito empresário, ele vê aqui que a conta bancária muitas vezes não está aumentando, e aí na hora que você mostra o lucro, ele não consegue entender, ele fala assim, ó, como que o meu negócio está tendo lucro, mas no final das contas aqui, Giovanni, eu não tive dinheiro. Você está falando para mim, ó, que em abril eu tive 51 mil reais de lucro, mas na hora que eu olhei na minha conta bancária, na hora que eu vi o tanto que sobrou, eu terminei o mês com menos 6 mil? Como assim?
E não faz sentido isso. Lembra que eu falei para vocês? Dar lucro não é gerar caixa, tá? Vamos pegar um exemplo. Você tem uma empresa e a sua empresa você compra com um estoque de 4 meses, tá? Então você vai comprar o produto hoje, você tem um ciclo, né, um giro de estoque de 4 meses. Vamos pensar assim. Demora 4 meses para você vender tudo aquilo que você comprou, tá? E aí você tem que pagar esse fornecedor à vista, tá? O que vai acontecer com o caixa da sua empresa? Pô, você está dando um soco na cara do caixa, tá? Você está descapitalizando a sua empresa. E aí o seu lucro está relacionado ao que você vendeu, tá? Então eu vendi esse tanto, essa parte aqui é custo e essa parte aqui é gasto fixo. Então essa diferencinha é o tanto de lucro que você tem. Só que você comprou, você não consegue medir dentro do seu negócio, você não sabe que o seu giro de estoque é 4 meses, tá? E aí você foi e fala assim, pô, o meu fornecedor me deu 10% de desconto, super compensa eu comprar com 10% de desconto e ter para 4 meses. Aí você pega e dá uma porrada no caixa da sua empresa. Na hora que você vai ver, faltou dinheiro dentro do seu negócio. Tá? E o que acontece? O empresário muitas vezes se ilude com aqueles 10% de desconto na compra, ou 5% de desconto, e não olha o impacto que isso vai dar no caixa dele. Tá? Depois ele tem que pegar um empréstimo ou tem que viver no cheque especial, tá, para conseguir sobreviver. Porque o que mata negócio, gente, é caixa. Tá? Falta de dinheiro no caixa, pega a sua empresa e tira o dinheiro do caixa dela e passa uma semana. Você vai ver o que vai acontecer com a sua cabeça. O que tira o sono do empresário é a falta de dinheiro na empresa. Perdão. Então são essas coisas que você precisa olhar e precisa entender dentro do seu negócio. Tá? Porque muitas vezes você pega o dinheiro, compra tudo à vista para ter um desconto e deu uma porrada no seu caixa. Tá? Na hora que você vai ver, falta dinheiro. Então vamos ver aqui o que aconteceu no mês de março. Ó, que ele vinha tendo um lucro. Tá? No mês de março ó, ele também teve um lucro. Só que, poxa, diminuiu pra caramba aqui. O que aconteceu? Vamos olhar. Então, ó, no mês de março, o setor de ressonância deu prejuízo. Poxa, como assim? Vamos ver como que era o setor de ressonância? Ó, o setor de ressonância, no geral, ele é o que mais dá lucro. Por que no mês de março a gente teve prejuízo? Tá? Vamos dar uma olhadinha lá nos gastos, lá no fluxo de caixa. Ó. Lá no fluxo de caixa, vamos ver o que aconteceu. Ó. Foi no mês de maio que a gente teve um grande impacto aí. Ó. Vamos ver onde a gente teve maior diferença percentual. Vamos olhar aqui na análise horizontal, onde tem a setinha. Ó. Então, a diferença de menos 20% no mês de maio, então quer dizer, não foi aqui, porque o nosso custo variável, nós pagamos menos do que o mês anterior. Tá? Perdão, pagamos mais, tá? Mas é 20%. Tá, vamos continuar olhando aqui, ó. O gasto fixo no mês de maio, a gente pagou menos do que o mês anterior, tá? Então, ó, pode ser que aquele prejuízo que a gente teve está relacionado ao tanto que pagou. Será que é isso? Não. Lembra que eu falei para vocês? Quando a gente fala de lucro, eu estou falando do tanto que eu vendi e o tanto de custo, tá? No fluxo de caixa, eu estou falando do tanto que eu recebi e o tanto que eu vendi. Custo variável aqui está relacionado ao tanto que eu paguei para os meus fornecedores, tá? Vamos olhar aqui, ó, o que tem no custo variável, ó. Fornecedores, ó. Fornecedores, o tanto que eu paguei para o meu fornecedor, não é o tanto que custou o meu produto. São coisas diferentes, tá? Pô, então pode ser que não seja aqui. Vamos ver, Giovanni, gasto fixo também não é, ó, a gente gastou menos que o mês anterior. Investimento, pô, explodiu o investimento, ó. Explodiu. Será que é isso? Ó, a gente teve um investimento 276% maior que o mês anterior. Será que é isso, Giovanni? Vamos olhar aqui. Não é isso, ó. A gente teve, no final aqui, dá mais ou menos 2.000 e poucos reais a mais. Pô, também não foi isso que explodiu. O que será que está acontecendo? Vamos ver aqui, ó. Lucro operacional caiu.
Será que foi o imposto? Não, também não pagou imposto. Será que foi a saída operacional? Também não. Tá? O que aconteceu no negócio que fez o mês cair aqui? Vamos olhar lá de novo. Eu estou falando todo esse tempo aqui para vocês, estou olhando no mês errado. Legal, tá vendo? Ó, outra coisa, já fica de exemplo. Não prestou atenção no dashboard, a mesma coisa aqui, ó. Não prestou atenção, olhou errado, não acha o problema. Tem que olhar no mês de março. Vamos lá para o mês de março. Então já vamos logo de cara, ó, mês de março. Onde será que foi a queda, ó? Ó, já saquei aqui, investimento, tá? Olha o que aconteceu com o investimento no mês de março. 3.366% a mais que o mês anterior, tá? Ó, a média de investimento aqui, ó, R$3.000, R$800, R$28.000. Poxa, o que é isso aqui, ó? Oh, foi máquinas e equipamentos. Aonde foi essa máquina e equipamento? Ó, aquisição de equipamentos. Vamos ver onde está. Setor de ressonância. Tá, ó. Então, no mês de março, nós gastamos R$28.000 a mais no setor de ressonância. Com o que? Nós fizemos uma compra, uma aquisição de equipamentos. Tá? Isso impacta no lucro? Sim. Lembra que a gente falou dos gastos fixos e dos... Né, aqui no caso ele está em investimento. Tá? Então, assim, ó, o investir dinheiro nesse mês, que consequentemente a gente também pagou nesse mês, tá, impactou no lucro daquele setor. Tá? Eu diminuí a rentabilidade daquele setor. Tá? Então, no mês de março, ó, o que justifica essa queda aqui no lucro? Um investimento. Ah, então beleza, Giovanni. E o que aconteceu nos meses seguintes? Ó, ressonância se manteve. Tá, ó, aí já a tomografia já passou a ser o primeiro. E depois, no mês de junho, a ressonância já aumentou de novo. Tá? Então, você ter essas informações é você conseguir cruzar essas informações e entender o porquê que está acontecendo aquilo no seu negócio. Primeiro, como você consegue saber se você teve lucro ou prejuízo em um setor, quanto mais o porquê, tá? Então, a primeira coisa que você tem que ter no seu negócio, entenda as informações que você já tem, tá? Toda empresa, em grande parte, tá? Toda não, mas em grande maioria, tem um sistema de informação, ela emite nota, ela lança ali um controle de contas a pagar e um controle de contas a receber. Tá? Agora, usa essa informação, faça a gestão dessa informação e utiliza ela para tomada de decisão. Tá? Depois que você está utilizando essas informações, que você está enxergando esses setores da empresa, que você está enxergando aonde a empresa está tendo menos lucro, onde a empresa está tendo mais prejuízo, aí você começa a procurar os porquês do que isso está acontecendo e como resolver esses porquês, tá? Falar que a empresa está dando lucro ou falar que a empresa está dando prejuízo é muito mais complexo do que se imagina, tá? Saber se o seu negócio dá lucro não é tão simples assim, tá? Não é impossível, não é o fim do mundo, tá? Não é uma coisa que você vai falar assim, nossa, nunca vou conseguir dentro do meu negócio. Não, é só uma questão de você ter controle, disciplina e análise, tá, das coisas. É para isso que serve a informação que você tem dentro do seu negócio, tá? A ideia é você conseguir utilizar as informações para tomar a decisão, identificar os pontos que você precisa melhorar. Você já parou para se perguntar o que você faz com as informações que você tem no seu sistema? Você usa o sistema só para tirar nota? Você só tira a nota ali, você não controla nada. É assim, ó, se você está nesse nível de só tirar nota, não controla nada, não usa o sistema para nada, beleza, você não vai conseguir enxergar. Tá? Agora, se você tem uma empresa que se você não tem esse controle, você deveria ter. Tá? Você deveria acompanhar essas informações. Já que você tem um sistema, faz certinho. Já que você decidiu ter um negócio, vai para cima, vai com força, vai para fazer o negócio acontecer. Tá? Você já se perguntou, para aqueles que estão lá, que tem a empresa, que lança a informação, que cobra do funcionário, lançar a informação certinho, você já se perguntou o que você está fazendo com essa informação?
Será que você já se perguntou o que dá para fazer com essa informação que vai fazer o seu negócio dar uma guinada, que vai fazer o seu negócio subir? Será que você consegue usar essas informações para levar seu negócio para o próximo nível? Tá? São fatores que você precisa ir pensando sobre o seu negócio, e hoje eu mostrei para vocês que existem uma solução de como gerenciar essas informações, de como utilizar essas informações para uma tomada de decisão e para identificar esses pontos que está em déficit dentro da sua empresa. Beleza? Então, galera, hoje era essa demonstração aqui que eu queria fazer para vocês. Espero que tenha dado aí para tirar alguns insights de negócio, tá? Ter capturado aí algumas ideias, tá? Para onde você trabalha ou para alguém que você conheça que precisa dessa ajuda, tá? Essas questões de ticket médio, tá? Como você aumentar ticket médio, você olhar o que é o importante para o seu momento de negócio, tá? Tudo que é importante, tá? E no seu momento de negócio, você precisa desenvolver alguma forma de conseguir acompanhar, tá? E olhar ali comparativamente o que está acontecendo, tá? Tomou uma atitude dentro da empresa? Mede, tá? Esse é um interessante. O que diferencia o pessoal que tem sucesso e o pessoal que não tem sucesso, tá? Existem pessoas que tomam decisão sem ter informação nenhuma, sem ter nada, existe. E tem pessoas que dão certo? Tem gente que dá certo, tá? Mas a probabilidade disso acontecer é 1 em 1 milhão. Por isso que grande parte das empresas fecham em 5 anos, tá? Porque é o tempo ali que você tem, que o seu negócio vai rodando, você vai queimando pneu, você vai puxando daqui, você puxa dinheiro dali, mas vai tocando embora, tá? Mas só que se você tem o controle, se você tem a gestão, se você cuida do seu negócio, se você dá importância para o que é importante para o seu negócio, tá? Lembra uma perguntinha que eu fiz outra vez, tá? O que é importante para o momento de negócio que você está? É o que você está fazendo dentro da sua empresa? Tá? Isso eu ouvi de um amigo meu e isso ecoou na minha cabeça. Tá? E são coisas que a gente passa a pensar. Tá? Nem sempre o que você está fazendo é o mais importante para o seu negócio crescer. Tá? Então, primeiro, um dos principais pontos aí é entender, tá, o que é importante para o seu momento de negócio. E aí, assim que você entender o que é importante, você começa a medir, tá, as ações que estão em torno do que é importante, tá, e depois você cria uma forma de ir corrigindo os fatores, tá, que não estão contribuindo para o seu resultado. Beleza, galera? Então, ó, quem quiser ter acesso a essas informações, quem quiser deixar salvo o vídeo, participa do grupo que eu deixei na descrição, que é o Empresários de Sucesso, que toda segunda-feira, às 7h30, a gente faz aqui um encontro e discute sobre um tema, tá? É sempre um tema relacionado à gestão, indicadores de negócio, tá? Financeiro e planejamento, tá? Tentando conciliar tudo isso com um objetivo em comum na empresa. Beleza, galera? Então até semana que vem aí, e qualquer dúvida, só mandar uma mensagem que a gente tenta ajudar, que a ideia dessas lives aqui é compartilhar conhecimento, tá? E espalhar para quem precisa aí de às vezes uma luz, tá? E compartilha o vídeo, por quê? Porque às vezes uma ideiazinha dessa aqui pode mudar, realmente pode mudar todo o cenário da sua empresa. Beleza? Então até segunda-feira que vem.